Boa noite, damos início a esta sessão pública de preces e irradiações. A vibração da mente de quem ora tem o poder de iluminar consciências, de clarear discernimentos, trazendo solução para diversos problemas de difíceis aparências. Caros irmãos, sejam todos bem-vindos a esta sessão de preces e irradiações. A prece é o ato de humildade que mais engrandece o espírito. É alimento da alma, como o pão é para o corpo. Quem se afirma na prece não se entrega ao desespero e à revolta. A persistência da fé remove qualquer obstáculo. Modifica nossas energias espirituais, fortalecendo a saúde e o equilíbrio. Elevemos nosso pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda sua amorosa bênção, nos envolvendo em vibrações de harmonia e luz. Imaginemos a figura serena e iluminada de Jesus, querido companheiro e irmão maior, que possa nos comunicar um pouco da sua mansidão e de sua tranquila fé nesta hora de recolhimento e de prece. Acompanhemos com o pensamento a prece inicial. Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento do perdão por aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixes sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre a humanidade sofredora. Assim seja. Neste momento, façamos uma prece pela família e pelos lares. Vibremos pela paz e a concórdia no ambiente que convivemos. Mentalizemos nosso lar e nossos familiares. Senhor Jesus, faz de nós instrumento dócil à lei de justiça no lar que nos concedeste na terra. Auxilia-nos na grande escola da família a assumir os nossos compromissos perante a lei de Deus. Utiliza-te de nossa pequena vontade na semeadura do amor, a fim de servirmos melhor nessa oficina de luz, onde lapidamos relacionamentos de existências passadas. Livra-nos dos vícios de toda ordem, que desalinham o corpo físico e desajustam a alma, trazendo dor e sofrimento ao ambiente familiar. Amigo divino, permite que as bênçãos do amor do Pai se juntem ao desejo de nossos corações e restaurem a alegria e a esperança no centro de nossa família. Ajuda-nos a construir um mundo novo dentro do nosso lar, na comunhão fraternal e afetiva com os nossos companheiros de jornada.
Senhor, ensina-nos a mansidão e a candura, para que nossa vida sirva de luz aos nossos familiares, no alvorecer de uma humanidade mais feliz. Façamos agora a oração pelos jovens. Senhor, volvemos nosso pensamento a Ti, para suplicar pelos jovens, pelas crianças, e implorar Tua misericórdia por aqueles que se deixaram levar pelos insanos caminhos do vício, por aqueles que agora na pátria espiritual jazem consciente do seu próprio estado, por aqueles que abandonaram seus lares e hoje o remorso é chaga viva a invocar perdão. Pai, nós pedimos que a tua luz seja bálsamo consolador, a derramar-se em suas dores, suas angústias, seus desesperos, suas saudades. Que um novo dia possa surgir em suas vidas e, como filho pródigo, possam voltar para ti, cheios de amor e de alegrias. E que esta nova aurora, a descortinar-se diante dos teus olhos, possa ser um marco renovador em sua evolução espiritual. E para os jovens que vislumbraram a luz do caminho, te rogamos, Senhor, força e coragem, esperança e vontade de assim continuar. E ao final da nossa súplica, glorificamos a tua bondade, desejando que a tua bênção recaia sobre toda a juventude, sobre toda a garotada do nosso orbe terrestre. E que ao alvorecer de um novo dia em suas vidas, possam jovens e crianças encontrar uma mão amiga que os conduza pela senda do bem, descortinando-se para eles um novo viver, pleno de realizações, de trabalho, de estudo, de alegrias, de felicidades, de amizades, sentindo em ti, Mestre adorável, o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja. Nesse instante, façamos uma oração ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Vibremos por todos os necessitados, enfermos do corpo e da alma, para suportarem seus sofrimentos com fé e muito amor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelem para teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende suas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem,
sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Continuando neste clima de paz e fraternidade, lembremo-nos daqueles que se encontram na pátria espiritual. Senhor, acolhe no mundo maior todos os espíritos que acabamos de lembrar. Sabemos que a lei de justiça alcança todos e que ao desencarnar, cada espírito leva como bagagem apenas os valores morais que adquiriu na vida terrena. Pai, tende piedade daqueles que daqui partiram, levando o orgulho e a ingratidão, e conduze-os ao arrependimento e ao reconhecimento de suas fraquezas. Fortalece, Senhor, os que levaram da terra as marcas do amor e da caridade, dando-lhes a paz do coração e incentivando-os a prosseguirem nessa caminhada. Que os espíritos sofredores recebam as suaves vibrações que agora lhes endereçamos. Que nossos pensamentos alcancem a todos, Senhor, aliviando dores e angústias, despertando a fé e refazendo a esperança. Façamos agora uma prece pela harmonia da casa a qual nos vinculamos e pelo fortalecimento dos trabalhadores voluntários. Senhor, ensina-nos a santificar o trabalho nesta casa dedicada ao ideal espírita. Confiaste-nos as tarefas de redenção e agora nós te rogamos a oportunidade de exercê-las com nobreza e valor. Ajuda-nos a superar as paixões negativas e os desejos transitórios de triunfo e abrir nossos corações nesta hora sublime de doação em auxílio aos serviços de caridade. Que nos mantenhamos unidos para restaurar a harmonia, dissolvendo os miasmas da perturbação e os germes do desequilíbrio. Que o ambiente desta casa fique impregnado de elementos curadores e confortadores, revestindo-se de intensa luz. Mestre, permite que prossigamos servindo em teu nome, com vigilância e disciplina, espalhando as verdades da imortalidade e da reencarnação, através do conhecimento que liberta e do amor que santifica. Aproximando-se a hora de encerramento dos nossos trabalhos de preces e irradiações, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram, para em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e bondade infinita, para que nos dê força e orientação perfeita para trabalharmos com proveito na sua santa vinha. Prece de agradecimento. Senhor Jesus,
enquanto muitos no mundo se reúnem apenas para pedir e reclamar. Inúmeros irmãos devotados à fé sintonizam contigo e procuram seguir teu comando. O Espiritismo é a grande luz que desce sobre a humanidade, apontando o rumo de uma nova era. Agradecemos pela permissão divina para renascer nesta época e podemos participar da semeadura da esperança e da luz, oferecendo à humanidade os ensinamentos para um mundo melhor. Queremos manifestar nossa gratidão por esta casa, onde podemos saciar nossa sede de amor e de claridade celeste, na fonte inesgotável do teu Evangelho. Celeste amigo, no alvorecer da nova era, já podemos sentir o pulsar do coração divino, estendendo suas vibrações a todo o planeta, prenunciando o tempo de luz, de paz, de progresso e de fraternidade para todos nós. Louvado seja, Senhor. Aproveitando este momento de paz e harmonia, vamos ouvir uma mensagem para nossa reflexão. A sopa. Acha que servir sopa a quem tem fome é desnecessário? Acredita que oferecer um prato de sopa quente é assistencialismo barato? Pensa que a sopa fraterna é um recurso dispensável? Tem certeza de que nos basta apenas a caridade moral? Então, meu irmão, por que Jesus multiplicou pães e peixes para saciar a fome da multidão? É imprescindível o Evangelho, que sacia a fome do espírito, entretanto, é indispensável o pão que alimenta o corpo. Caso duvide, experimente. Falar de Jesus a quem esteja há 2 dias sem se alimentar. Pregar a imortalidade ao mendigo que esteja prestes a desfalecer de fome. Falar de amor à mãe que não tem um copo de leite para oferecer ao filho. Respeitemos os que pensam diferente. Quanto a nós, continuemos a servir a sopa a quem tem fome, e caso ela se torne um mecanismo de atração para Jesus, melhor ainda. O calor humano é essencial, mas a sopa quente também aquece. E após esses ensinamentos, para levarmos para a nossa vida, vamos encerrando esta sessão de preces, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Bezerra de Menezes, patrono desta casa, e demais espíritos benfeitores que auxiliaram na realização deste trabalho. Continuemos todos neste clima de tranquilidade, cuidando dos pensamentos e atitudes, para que a harmonia agora conquistada seja mantida nos trabalhos que prosseguem. Permaneçamos em paz. Boa noite, Carlos querido. Boa noite a todos que nos acompanham. É muito bom revê-lo na nossa casa virtual, né? Já que trabalhamos tanto tempo junto na casa física.
Então, Carlos, esta noite, tenho certeza que todos estão aqui para te escutar falar desse tema tão importante para o nosso momento atual e para a nossa vida, que é a fé, né? A palavra é tua, seja bem-vindo em nome de toda a Cefac. Obrigado. Vamos aguardar um minutinho só para a chegada de mais algum irmão. Bem, meus irmãos, está na hora de iniciarmos nossa live desta noite. Então vamos harmonizando nossas mentes para assim iniciarmos com essa pequena oração pedindo pela nossa paz interior. Acalma minha alma, Senhor, que se confrange em pesares ante os problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem para o reclamado repouso do corpo cansado da luta diária. Acalma minha alma, Senhor, e toma a minha vida em tuas mãos. Conduze-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia que, insistentes, batem à porta dos meus pensamentos e de meu coração. Acalma minha alma, Senhor. Equilibra minhas energias e fortalece meu espírito, e assim, somente assim, com teu amor alicerçando a minha vida, é que poderei vencer hoje e sempre. Que assim seja. A exposição a ser tratada nesta noite, que nos fala sobre a fé, está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 19, e nos diz assim: a fé é a mãe de todas as virtudes. Fé é entregar-se, colocar-se inteiramente à disposição divina. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças nos torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que Jesus cita no Evangelho, que a fé transporta, o que são? São as nossas dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta da perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A fé que é vacilante dá incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura meios de vencer, porque não quer vencer. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela nos dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende os meios de atingi-lo. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Num e no outro caso, ela pode realizar grandes coisas. Então,
vamos diferenciar o que é crença e o que é fé. É bom entender que fé e crença não são a mesma coisa. Pode haver fé sem crença. Todavia, não pode haver crença sem fé. A fé é anterior, maior, contém a crença. A fé é um oceano. A crença é um pequeno lago. É complicado querer ensinar ou compartilhar crenças. Sabe por quê? Porque conhecemos de verdade apenas as nossas crenças. Seja qual for o assunto a ser tratado, sabemos de imediato se ela se adapta ou não às nossas crenças. Mas nós não conhecemos as crenças dos outros. Você não conhece a crença do seu marido, do seu filho, da sua mãe, ou irmão, ou de quem quer que seja. Você só conhece a sua própria crença. Você nota alguma coisa da crença do outro pela observação e de sua condição moral. Por causa disso, não conseguimos captar ou transmitir com clareza tudo o que se refere às nossas crenças. Não entendemos os outros e os outros não nos entendem. Não precisamos de tantos sistemas, tantos mestres, de tantos livros, como se fosse possível a comunicação imediata da crença. Mas tudo que externamos ou fazemos com conceitos que têm valor para nós, não são necessariamente valiosos para os outros. Da mesma forma acontece quando interiorizamos algum aprendizado. Nós percebemos a informação de acordo com os nossos conceitos e decodificamos essa informação baseados em nosso ponto de vista. Toda informação que entra ou sai de nós passa pelo filtro de nossos conceitos, do nosso ponto de vista. Por isso, tanta divergência. Por isso, tanta discórdia. Muitas vezes falamos a mesma coisa, como se fosse em línguas diferentes. O maior obstáculo ao entendimento entre as pessoas é o orgulho. E não estou me referindo a pessoas estranhas umas às outras. Estou me referindo a pessoas que compartilham um mesmo ideal. A pessoas que pensam e querem as mesmas coisas. O maior obstáculo é o velho e podre orgulho. É o orgulho que nos aconselha a não descer do pedestal de nosso conhecimento adquirido, para prestar uma maior atenção ao que diz o outro. É o orgulho que nos impede de levar em consideração a experiência alheia. É o orgulho que nos proíbe de meditar seriamente acerca da verdade dos outros. Muitas vezes você nem sequer ouviu até o final o que o outro tinha a dizer, só porque, logo na primeira frase, ele contrariou alguma verdade que para você é inquestionável. Quantas vezes você interrompeu a fala do outro porque ele ousou discordar do ensinamento do seu guru da verdade? Quantas vezes você olhou com desdém para seu semelhante porque ele externou um pensamento de simpatia por um mestre, um livro, um sistema que você definitivamente execra, mesmo sem o mínimo de boa vontade? É de Kardec esse conhecido pensamento. Fé inabalável somente ou é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade? Você tem fé?
Se você tem fé, não precisa ter medo de ouvir o próximo. Você sabe no que acredita? Ou confunde saber ou estar convencido? A fé é algo que sabemos intimamente, sem margens a dúvidas. O resto são crenças. E crença é a verdade de alguém que adotamos como sendo nossa. Não precisamos que nos digam em que acreditar, mas precisamos ouvir, analisar, aprender com os outros, sem medo de contágio. Por quê? Temos fé. Você tem fé? Não tem? O Evangelho nos diz assim: em torno da fé existem inúmeras afirmativas, negando-lhe o caráter racional. Segundo alguns teólogos, raciocina sobre a crença, mas não sobre a fé. Segundo eles, a fé é uma virtude, um dom transcendental, pertencente exclusivamente à área do sentimento. É que muitas pessoas confundem emoção com fé, capaz de levá-las a grandes realizações. No momento em que houve um relato de passagens do Evangelho, ou de ações levadas a efeito por um bom benfeitor da humanidade, ou até mesmo em decorrência de uma simples leitura de uma página edificante. A emoção, a vibração espiritual que os atos nobres suscitam nas almas já portadoras de sensibilidade não pode ser confundido com fé. O estado emocional é transitório, enquanto que a fé é permanente. A emoção, se analisada e orientada pela inteligência, pode ser um auxiliar valioso para levar a criatura a modificar-se para melhor. Entretanto, se não for esclarecida pela razão, pode conduzir ao fanatismo. A chamada fé cega, que é a própria negação da fé. Muitas vezes nos apresentam dificuldades, como doença em nossos familiares, problemas diversos, como se não tivessem soluções. É como se estivéssemos em uma encruzilhada. Olhamos para um lado e para o outro e não encontramos soluções para os nossos problemas vivenciados. Nesse momento de nossas vidas, bate um desespero. Somos atingidos em cheio. E aí, quando não achamos meios para resolver esses problemas, olhamos para o alto. Aí é que nos lembramos de Deus. São nesses momentos que exercitamos a nossa fé. Lembramos então de Deus e acreditamos em mudanças. Só então olhamos para o alto clamando por socorro. Aí aparece essa tão difundida fé. Fé, meus irmãos, devemos tê-la sempre em nossas vidas, não somente nos momentos difíceis. É uma convicção firme e inabalável de que algo é verdadeiro, mesmo nas provas mais difíceis. É a mais absoluta confiança numa ideia, mesmo que as evidências apontem o oposto. Fé é como uma semente que plantamos. Devemos cuidá-la contra as ervas daninhas, que são os nossos maus pensamentos, as dúvidas que surgem em nossas mentes. Devemos regá-la, a nossa fé, constantemente com orações, bons pensamentos e, o mais importante, crermos em nosso Criador, tendo confiança em seu amparo em todos os momentos de nossas vidas. Pergunto: Jesus de Nazaré deixou-nos algum ensinamento acerca da fé e de sua importância? Sim, disse, tudo é possível àquele que tem fé. Ensinou-nos Jesus
Conforme lemos em Marcos, em seu capítulo 9, em seu versículo 23, afirmativa esta, que demonstra a importância da fé em nossas vidas e nos anima a tudo fazer para conquistá-la. Ter fé em Deus é guardar no coração luminoso a certeza de que o Pai existe e não nos deixa no desamparo nenhum de seus filhos. Convicção é essa que ultrapassa o âmbito da simples crença religiosa. Conseguir fé é alcançar possibilidades de dizer mais, eu creio, mas sim, eu sei, com todos os valores da razão tocadas pela luz do sentimento. Essa fé não fica estagnada em circunstância nenhuma da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude na sua iluminação, pela dor, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na existência de Deus, ela exprime a confiança e sabe enfrentar todas as lutas e os problemas com a luz divina no coração. A fé é uma das coisas mais curiosas da vida humana, exatamente porque ela se divide em dois elementos básicos. Uma é a chamada fé natural. A outra é a que nós adquirimos com o passar do tempo, nas coisas que vivemos, nos elementos que chegam até o nosso conhecimento. A fé natural, por exemplo, não notamos que temos, nem percebemos que a possuímos. Quando você entra num veículo, por exemplo, um ônibus, jamais lhe passa pela cabeça impedir o atestado de sanidade mental do motorista. Quando você entra em um avião, não lhe passa pela mente impedir revisão das máquinas aéreas. Quando você entra em um restaurante, você pede um prato e nem lhe passa pela cabeça se o chefe está enfermo, se a comida está envenenada. A gente pede e come. É a fé natural. Nós temos a certeza que Santo Agostinho chamava a certeza subjetiva de que as coisas vão acontecer daquela maneira. Saímos de casa pela manhã, sem nos preocuparmos se um carro vai nos atropelar lá na rua. Nós fazemos projetos de vida para a aposentadoria, planos para as férias. Essa é a chamada fé natural. Todas as criaturas humanas a possuem, um elemento com o qual somos dotados desde que nascemos na Terra, em graus variados, mas todos nós a possuímos. No entanto, existe um nível de fé que nos é trazido pela academia. Por exemplo, nós aprendemos sobre o átomo, sem que nunca o tenhamos visto. Falamos da explosão atômica e garantimos que essa explosão atômica se deu por causa dos átomos, que a gente nunca viu. Nós acreditamos na matemática, que é infinitamente subjetiva, quer dizer, que é tudo aquilo que é próprio do sujeito ou a ele é relativo. É o que pertence ao domínio de sua consciência. Então, é a chamada fé acadêmica. Falamos de fato da história, as idades da Terra, com muita convicção. Ensinamos isso aos outros, reprovamos e impedimos que alguém assuma um emprego ou não. Tudo em função dessa verdade acadêmica. Então, temos fé na ciência, temos fé no que aprendemos na escola, na academia. Temos também a fé religiosa, que é essa fé metafísica, que nós aprendemos a ter. Cremos em um ser superior, a qual nós chamamos de Deus. Outros o chamam de Alá. Outros o intitulam como a natureza da natureza, ou o primeiro movimento. O que importa, meus irmãos, é que nós temos esse elemento psicológico em nós. Não adquirimos, nascemos com ele. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença de dogmas especiais
que distinguem as diferentes religiões, e sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega, como o próprio nome indica, a tudo aceita sem verificação, tanto no verdadeiro como no falso, e pode, obviamente, a cada passo, chocar-se com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. E assentada no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante a perenidade, porque não teme o progresso das luzes, pois o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz meridiana. Duas condições requer a verdadeira fé. A primeira é não rejeitar a razão e pode ser, assim, raciocinada. A segunda condição é prender-se à verdade, sem jamais compactuar com a mentira. Fato digno de nota é que a fé não se conquista de uma hora para outra. Ela se adquire com o tempo, fruto de experiências vivenciadas. Embora pareça de algum modo inata em certas pessoas, das quais uma pequena centelha basta para desenvolvê-la, o que constitui sinal evidente de anterior progresso. Em outras, ao contrário, a dificuldade de ter fé é muito grande. Um indício não menos evidente de ser retardatária ou, pelo menos, refratária para isso. Em seu livro, O Consolador, Emmanuel estabelece uma distinção entre crer e ter fé. Crer diz respeito à crença. O ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio, para que assim a alma edifique a fé em si mesma. Inspiração divina. Diferentemente da simples crença, a fé desperta todos os sentimentos nobres que encaminham o homem para o bem, e como tal, é a base da regeneração. A crença é o primeiro passo. Em seguida, a transformação. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não têm fé, ou até mesmo às que não desejam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente se utiliza somente de palavras sonoras que deixam frios e indiferentes quem as escuta. A grande importância da fé, também destacada pelo codificador do Espiritismo, em várias passagens de sua obra, como Jesus fez em vários momentos, como no trecho anotados por Mateus, em que o Mestre afirmou a seus apóstolos: se tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam uma montanha: transporta-te daí para ali, e ela seria transportada. Então, tudo é possível àquele que tem fé, ensinou-nos Jesus. Afirmativa essa que demonstra a importância da fé em nossas vidas e nos anima a tudo fazer para conquistá-la. Certo de que, conforme asseverou Kardec, a fé não se impõe e nem se prescreve, mas pode ser adquirida, não existindo ninguém que esteja impedido de possuí-la. Para querer, é preciso, porém, compreender, porquanto a fé cega já não tem mais lugar em nosso mundo. Vamos ver um outro lado do uso da fé, muitas vezes usadas por senhores que reinavam séculos atrás. Usavam a palavra fé a seu bel prazer. O mundo está cheio de exemplos tristes dos frutos do fanatismo religioso. Em nome da fé, quantas perseguições, quantas mortes
e até guerras. Aprende-se no Espiritismo que, na sua caminhada evolutiva, o espírito vai conhecendo as leis de Deus, vai apercebendo-lhes a perfeição e, quando mais as conhece, mais se identifica com elas, mais confia na justiça e no amor do Criador, mais se conscientiza da sua perfeição, mais tem fé. Essa é a fé que nasce do entendimento, fé inabalável, fé indestrutível. Emmanuel ensina: ter fé é guardar no coração luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocadas pela luz do sentimento. A fé que o Espiritismo preconiza não é uma fé contemplativa capaz de levar uma pessoa à imobilidade, em situação de êxtase, em que fica aguardando providências de Deus em seu favor. Ao contrário, é uma fé dinâmica, edificada vagarosamente e conscientemente pelo Espírito, à medida que evolui. Conforme ensina Emmanuel, diz assim: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. A conquista da fé edificante não é o serviço do menor esforço. A maioria das pessoas pensa que a fé constitui milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Mas não é. A fé espírita não é aquela que se fixa em objetos materiais, como cruzes, talismãs, bentinhos e etc. O espírita tem fé em Deus, em Jesus, nos bons espíritos que são entidades dotadas de sentimentos e de inteligência, seres capazes de movimentar recursos em seu favor. Essa fé é muito diferente da crença infantil num pretenso poder mágico de objetos materiais que não poderiam movimentar com inteligência e sentimentos recursos a benefício de alguém. Entretanto, é lícito se indague sobre a origem da fé raciocinada. Teria ela nascido com o Espiritismo? Não. A fé raciocinada nos vem de Jesus, dos ensinamentos do seu Evangelho.